Oi a todos, que Deus nos abençoe nessa nova oportunidade de um vídeo aqui para a gente compartilhar, sobre a oração e que Deus possa então abrir a nossa mente, nosso coração para que a gente possa pensar junto e junto crescermos na palavra de Deus e no conhecimento daquilo que Deus quer para a gente. No vídeo passado, nós conversamos sobre a fé, que a fé é o ingrediente que não pode faltar na oração. E por que não pode faltar a fé na oração? E de onde vem essa fé? Primeiro a gente tem que lembrar que a palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus para que a gente veja a nossa fé sendo fortalecida, sendo concretizada, sendo consolidada naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, conhecer a palavra de Deus é necessário, é um ingrediente importante na nossa vida de oração. E Deus, Ele vela pela sua palavra. Deus é fiel àquilo que Ele promete. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus para orar corretamente, sabendo aquilo que Deus prometeu e baseado nas promessas do Senhor, nós podemos pedir aquilo que já está prometido na palavra de Deus para nós que somos seus filhos. E nós temos também que saber que Deus é Pai amoroso e Ele vai fazer para nós aquilo que for mais importante, aquilo que for realmente necessário. E engraçado que essa semana eu vi um cantor gospel dizendo para o seu público, era um vídeo, vi na internet, e ele dizia assim para o seu público: peça hoje para Deus o que você quiser, porque Deus está aqui, Ele vai assinar embaixo do seu pedido. E eu fiquei pensando, meu Deus, que falta de sabedoria, porque nós que somos responsáveis por alguém, como pai, como mãe, como avô, como tio, a gente assinaria um cheque em branco para alguém que não sabe o que vai escolher, que pode escolher mal? Nós não faríamos isso pelo cuidado e pelo amor. Não daríamos, por exemplo, um dinheiro grande na mão de uma criança que não saberia o que fazer com ele. A mesma coisa, Deus muitas vezes, Ele não nos dá aquilo que nós estamos querendo e pedindo, porque não vai ser bom para nós. Só que isso nós aprendemos na palavra de Deus. E quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente fala alguns absurdos e pede alguns absurdos a Deus, Como esse cantor, não estou dizendo que ele estava mal intencionado, mas ele estava mal informado. Porque Deus não está à nossa disposição assinando cheques em branco para nós. E foi isso que ele disse, que poderia pedir porque naquela noite Deus estaria ali para atender todos os pedidos, todos os desejos do público. Misericórdia, meus irmãos? Por isso nós temos que orar, e orar muito. Conta a história que uma mulher chamada Mônica orou 30 anos para o seu filho que vivia uma vida muito, muito errada. E essa mulher se chamava Mônica, e o seu filho se chamava Agostinho de Hipona. E quando Agostinho se converteu, ele foi uma referência, e é uma referência até os dias de hoje, uma referência de um homem de Deus apaixonado por Jesus. E nós vemos que Deus ouve sim a oração que faz sentido e que é uma oração que bate com a vontade dele. Então, quando ele ouve a oração de uma mãe, ele está cumprindo uma promessa que ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
E assim nós podemos orar sim, e devemos orar muito, orar sem cessar, mas sabendo que o nosso Deus ouvirá a oração e será fiel à palavra e à promessa dele. Vamos orar? Paizinho querido, fala conosco neste momento de estudo, Senhor, e que nós possamos, nessa ocasião que estivermos aqui, falando das Tuas coisas, abrir o nosso coração e entender a Tua palavra. Eu agradeço por tudo, principalmente pelo Teu amor, Teu cuidado conosco. Nós oramos no santo, poderoso nome de Jesus. Amém. Então é isso. Nós precisamos muito entender por que às vezes alguma oração nossa não é atendida, porque Deus nos ama. E algumas orações demoram para ser atendidas porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E Deus certamente faz o melhor. Nós temos que entender que nós estamos num plano diferente do plano em que Deus vive e trabalha. E nós aqui, infelizmente, nós estamos acostumados ou fizeram a gente acreditar que a vida deve ser rápida, ligeira e as coisas devem acontecer ontem, né? Nem é hoje mais, as coisas devem acontecer ontem. E essa é a nossa impressão errada de como a vida corre nos planos de Deus. Deus tem o seu tempo e o tempo de Deus é o tempo perfeito, é o tempo preciso. Aquela frase também que diz que Deus tarda, mas não falha, também não é verdade, porque Deus não tarda, Deus é dono do tempo, né? Quem tarda somos nós. E falhar, Deus não falha mesmo, mas também não se atrasa. Então, nós precisamos entender a importância da oração e a importância de conhecermos a palavra para orarmos corretamente. Lutero, certa vez, disse que orar é esmurrar o céu. E talvez a gente ache essa frase um pouco pesada, inadequada, mas na verdade não é. Sim, orar é lutar com o céu, é esmurrar o céu. E quem disse isso, e a gente pode ver que isso é uma verdade, foi na palavra de Deus, tem lá em Lucas 18, do versículo 1 ao 8, Jesus mesmo contando a história de uma viúva que ela ia sempre atrás do juiz pedindo que o juiz julgasse a causa dela e fizesse justiça. E o juiz era um juiz que não era um bom juiz, ele era um homem mau. Mas mesmo sendo mau, para que ela pudesse parar de importuná-lo, ele resolveu julgar a causa dela para que ela parasse de pedir, porque ela insistia muito. Então Jesus faz a seguinte pergunta: se o juiz, que não era um bom juiz, julgou a causa dessa mulher pela insistência, quanto mais Deus fará, né, com que nós consigamos aquilo que nós pedimos, por amor a nós, não é? Então depois vocês leiam lá em Lucas 18, do versículo 1 ao 8, essa parábola dessa viúva que conseguiu por insistir em oração. E a gente vê, né, que Mônica, ela orou pelo seu filho 30 anos, é bastante tempo, mas ela viu que Deus operou milagre na vida de Agostinho. E até hoje, né, a Igreja Católica o chama de Santo Agostinho, mas ele é uma referência para todo o cristianismo, de alguém que conheceu a conversão
e conheceu a vida de amor por Cristo. E nós, então, devemos conhecer, para que nós oremos de maneira correta, conhecer a palavra de Deus. Eu não sei você, mas às vezes a gente tem a impressão que orar é algo complicado, né? Às vezes a gente se complica na hora de orar. E às vezes a gente acha que o nosso desejo é muito complicado para Deus. Mas é o contrário. Nós que complicamos as coisas por não entender que a vontade de Deus precisa prevalecer, né? Na oração do Pai Nosso, a gente fala: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, porque Deus é dono do reino do mundo e dono do reino do céu, né? Aí às vezes a gente se confunde por não estar orando de acordo com as verdades da palavra de Deus. E realmente a Bíblia diz que nós não sabemos orar, não sabemos como convém orar, ou melhor, nós não oramos como convém, né? E por que a Bíblia coloca isso? Para que nós entendamos que nem todos os nossos pedidos é o melhor para nós, porque nós muitas vezes esquecemos de, ao terminar de pedir algo para Deus, falar: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como a gente já viu. E ela deve prevalecer para o nosso próprio bem, né? Quem é mãe e pai sabe que nós fazemos coisas para os nossos filhos que muitas vezes não é aquilo que ele gostaria que a gente fizesse, mas nós sabemos, pela nossa vivência, pela nossa experiência, pelo amor que nós sentimos por eles, né, que tem muita coisa que eles acham que seria bom, mas pela nossa experiência nós sabemos que não é. Imagina Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode. Ele tem a visão real daquilo. Inclusive, quando ele olha para mim, ele não vê a minha cara, mas vê meu coração. E o seu também. Então, nós precisamos saber que nós não sabemos orar como convém. E quem intercede por nós diante de Deus é o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis diante de Deus. Realmente, quando eu penso esses gemidos, eu penso em choro e soluço, que muitas vezes nós entramos em desespero diante de Deus e nós nem conseguimos falar. Nós choramos e soluçamos. E o Espírito Santo, ele intercede diante do trono de Deus por nós e certamente ele chora pelas nossas condições, pelos nossos pecados e principalmente pelo livramento que Deus sempre nos dá e que nós, na verdade, nem chegamos a saber de tudo que Deus nos livra e tem nos livrado. Mas o Espírito Santo tem intercedido por nós diante de Deus, porque nós não sabemos como convém orar. Mas nós precisamos, né? Como a oração é algo tão importante para a nossa vida espiritual, nós precisamos conhecer mais sobre a oração e precisamos saber que na correria do dia a dia, no cansaço, nos atropelos da vida, nós precisamos sim orar e ir entregando a nossa vida, nossos problemas, o inesperado, né, para Deus, para que Deus possa nos socorrer, nos ajudar e nos colocar no trilho, né, colocar no caminho que Ele tem para nós. E
ao pensar em oração, eu não sei você, mas como você pensa a oração? Algo espontâneo, uma prática sistemática? Eu devo ter um horário rígido para orar? Eu devo orar enquanto eu faço as minhas atividades? E tudo isso é coisa que passa na minha e na sua cabeça. E os próprios discípulos de Jesus, eles também não sabiam orar. Quando eles viam que Jesus estava orando, certa vez eles pediram: Senhor, nos ensina a orar. E se eles pediram, é porque eles não estavam seguros de que sabiam fazer corretamente. E nós, muitas vezes, vemos algumas pessoas que têm vida de oração e a gente fica assim, puxa vida, eu preciso chegar lá, eu ainda estou muito distante disso. E realmente, a oração, ela vai criando um laço de amizade entre você e Deus, de intimidade com Deus, e que nós precisamos caminhar em direção a isso. E pela misericórdia de Deus, Deus vai mudando a nossa maneira de ser, de ver as coisas, para que nós possamos ter uma maior comunhão com o nosso Deus. E a nossa maneira de entender a oração, ela faz toda a diferença na maneira de nos comunicarmos espiritualmente com Deus, na nossa aceitação daquilo que Deus espera de nós, que muitas vezes nós estamos olhando para a esquerda enquanto Deus está apontando para o lado direito. E nós não estamos fazendo isso nem muitas vezes por desobediência, mas por desconhecimento mesmo do que é que Deus espera de nós como seus filhos. E a oração, ela é um desafio de estar tão perto de Deus, numa comunhão tão íntima com o Senhor, de poder entender o que vai no coração de Deus a nosso respeito. Porque Deus fala sim, Deus mostra sim, mas para isso nós precisamos estar atentos e muitas vezes nós não estamos. Nós estamos distraídos, nós estamos com conceitos errados, nós vemos coisas que não agradam a Deus, mas nós gostamos daquilo porque agrada o nosso coração e a nossa vontade. E muitas vezes eu me assusto, eu tenho visto às vezes algumas pregações na internet, algumas coisas que, misericórdia, as pessoas falam dando ordens a Deus, exigindo coisas. Meu Deus, eu fico pensando, Senhor, tem misericórdia, é muita falta de entendimento de que Deus é santo e todo-poderoso. Nós não somos nada. Agora, confunde, se tivesse conhecimento da palavra, não falaria assim, porque Deus nos deu autoridade espiritual sim, mas autoridade para ir pregar o evangelho e para orar por outras pessoas e para fazer a obra dele. E não para pedir coisas para o nosso próprio deleite, como a gente vê, pessoas dando testemunhos de que ganhou carro, apartamento, casa na praia, com coisa que Deus está preocupado com esse tipo de coisa. Não que Deus não vá suprir as nossas necessidades e que a gente possa deixar de conseguir alguma coisa pelo nosso trabalho, mas não é isso que é a prioridade no reino de Deus. Não é. Isso é coisa daqui, da terra, e que vai ficar aqui. E nós temos visto um século agora, uma década, que as pessoas estão preocupadas com o reino de Deus aqui. E, na verdade, não é nem o reino de Deus, é o reino dos homens, né?
promovido por Deus, como se Deus fosse um promotor de eventos aqui na Terra. E misericórdia, nós precisamos estudar a palavra de Deus e saber melhor como interpretar as coisas do Senhor. E eu gostaria, né, de desafiar todos nós que durante essa semana nós orássemos diariamente o Pai Nosso e cada dia que a gente orasse, a gente anotasse alguma coisa para si mesmo. Alguma coisa que você achou interessante na oração do Pai Nosso. Porque nós temos dito várias vezes que nós não sabemos orar. E citei hoje, né, aqui, dizendo que os discípulos pediram para que Jesus ensinasse a orar. E Jesus ensinou. E a oração do Pai Nosso, ela não é uma reza que precisa ser recitada várias vezes ao dia ou todo dia. Mas ali existe verdades, ali existe uma sequência de palavras que Jesus falou para que a gente tivesse um norte na nossa maneira de orar, que a gente soubesse o que pedir e o que dizer a Deus e de que forma. Então é importante sim que a gente pense um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. E nós já estamos perto de encerrar já essa série de vídeos sobre a oração, mas eu gostaria que durante essa semana nós tirássemos um tempo para orar o Pai Nosso e anotar algumas coisas importantes, porque a oração do Pai Nosso, ela é mais do que importante, ela é desafiadora. E ali existe uma sequência de ideias, de verdades que nós precisamos ter em mente ao nos achegarmos ao trono de Deus em oração. E é isso que eu gostaria que você orasse e anotasse algumas coisas que você acha importante ali na oração. É lógico que tudo é importante, mas algumas coisas certamente vai chamar mais atenção do que outras para você, para o seu momento de vida. E que Deus, então, nos dê uma semana feliz, uma semana abençoada por Deus, uma semana guardados, né, neste momento tão difícil. E quando eu falo uma semana feliz, eu sei que nós não estamos num momento feliz, mas que a gente tenha paz no coração e que a nossa alegria não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que nós somos salvos e guardados por Jesus Cristo. Deus, então, nos abençoe. Não esqueça de orar o Pai Nosso e de anotar algumas coisas. Deus seja louvado e um beijo para vocês. Até!